Estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje vamos falar sobre o salário mínimo do brasileiro, salário que foi anunciado pelo governo para o ano de 2026. Vamos fazer umas reflexões sobre o assunto e você nos acompanhe para ficar por dentro de tudo. Doutora Daiane, o salário mínimo do brasileiro até este ano, né, até finalizar o ano, R$ 1.518, anunciado para 2026, 1.621, um reajuste de cerca de 6,9%, não chegando nem à questão da correção da inflação. Isso é de se comemorar? Infelizmente, vereadora, não temos o que comemorar. O governo anunciou, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, um novo salário mínimo, 1.621, ou seja, nós tivemos um acréscimo do ano de 2025 para 2026, exatamente no valor de R$ 103. Triste realidade, R$ 103 hoje, nós não compramos um botijão de gás de cozinha. Hoje um botijão de gás de cozinha gira em torno de 110 a 130 reais. E, infelizmente, o aumento do governo apresentado, ele não compõe a inflação. Muitas coisas aumentaram, impostos, nós estamos aí com a nova reforma tributária no ano de 2026, impostos altíssimos no estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente fala de salário mínimo e fala de empresa que paga um trabalhador o salário mínimo, ele não paga exatamente só o salário mínimo, ele paga toda uma carga tributária. Então ele paga Todos os encargos, né? todos os encargos. Então ele paga um valor maior que 1.621. A gente também vai ter um impacto nos aposentados. A maioria dos brasileiros hoje sobrevive com um salário mínimo. Então eles vão ter o reajuste, vai passar a receber 1.621 mês. Claro que na competência eles vão receber só a partir de fevereiro, que vale no dia 1º de janeiro, com pagamento em fevereiro. E triste realidade, como todos os anos a gente vem sofrendo muito, porque a cesta básica aumentou de uma forma muito significativa, o combustível, né, vestuário, todos os setores tiveram um aumento muito impactante e o salário mínimo, um reajuste tão pequeno. Falando dessa questão das despesas, né? A gente sabe que a cesta básica hoje, anunciada, aí, ela está em torno de R$ 1.500 para fazer a questão da cesta básica. A gente tem outras questões, como tu falaste, da questão do transporte, a gasolina, a gente tem o vestuário e a gente também tem aluguéis, que grande parte da população paga aluguel também, né? Então, tudo isso composto ali nas despesas vai para um valor bem alto, né? Muitas vezes as pessoas acabam trabalhando em 1, 2 empregos para dar conta, né? As famílias grandes, enfim, e o reajuste, como tu disse, a questão, né, não ser nenhum botijão de gás. Mas falando questão de economia, o governo não tem essa mesma economia para os seus gastos, que já foi tema de um outro podcast nosso, né? Ele não diminui a questão de impostos para o empresário poder, né, daqui a pouco pagar um pouco mais os seus funcionários. Ele também não diminui as regalias que tem, né? O governo acaba esbanjando, né, tudo que é de viagens, de hospedagem, a gente verifica toda essa questão e não aperta os cintos, né? Então a economia, vamos indo com a economia, mas não faz nenhum tipo de ajuste no governo, né, para isso. Nós percebemos o quê? Que a receita ela aumenta para o poder público, porque se cria taxas, se cria novos impostos, mas as despesas que eles poderiam encurtar, eles não encurtam. E quem paga a conta no final? A população, que é assalariada, que sobrevive com o salário mínimo. Sobre os aluguéis, a gente sabe que teve uma procura muito grande de imóveis. Na nossa cidade de Caxias do Sul, hoje não está tão fácil quem procura um imóvel para alugar de um valor acessível. Isso Hoje mesmo. um aluguel mínimo em Caxias do Sul é R$ 1.000. E ainda assim, localidades mais distantes da área central, onde a pessoa vai depender de um transporte para trabalhar, ou depender de um Uber, depender de colocar um combustível no seu veículo. Então os aluguéis eles ficaram mais altos, até por problemáticas do governo. Porque nós tivemos um período onde os financiamentos habitacionais eles foram segurados. E as pessoas também com essa problemática da nossa economia, essa incerteza da economia, também afasta as pessoas de quererem um compromisso com uma parcela alta. Porque
Quem compra um imóvel mais barato, compra na planta, aí tem que pagar a parcela do financiamento da Caixa e ainda pagar o aluguel até esse imóvel ficar pronto. E quando a gente fala da questão dos aposentados, que foi uma questão que tu trouxe, nos preocupa ainda mais, né? Tem muitos aposentados que vivem com um salário mínimo, pagando muitas vezes o aluguel, né? Tem que comprar comida, e daí tem mais a questão de remédios, né? Que muitos fazem uso de medicamentos, que também é um valor que só sobe. Infelizmente, como nem todos os medicamentos estão disponíveis no SUS hoje, a gente sabe a realidade que nós enfrentamos, o poder público também não facilita esse fornecimento. Esse idoso, geralmente, ele compromete a renda dele de um salário mínimo, parte dela, para fazer uso dessa medicação, que hoje tem medicações com um custo ali, a gente fala 400, 300 reais, é um comprometimento dessa renda todo mês para que ele tenha esse tratamento médico. Doutora Daiane, então a gente fala que não é de se comemorar esse valor, né? Por causa que outras coisas todas aumentaram, né? A gente falou da questão do aluguel, mas a gente tem a tarifa de energia também que teve aumento. Então tudo aumenta, né, num grau, mas o salário mínimo não. Sempre muito pequeno o aumento do salário mínimo. E tem uma previsão constitucional que o salário mínimo ele precisa dar dignidade para as pessoas, mas infelizmente hoje a nossa Constituição Federal ela não está sendo efetiva no Brasil e precisamos lutar por isso, lutar pela dignidade das pessoas. O governo está fazendo desperdício, é o que a gente vê todos os dias no jornal, na TV, no rádio, a gente escuta, a gente vê muito desperdício do poder público. E quem está pagando essa conta? A população mais com mais necessidade. As pessoas mais carentes estão pagando essa conta. A gente está falando de um salário mínimo que seja digno para as pessoas. E aumentar 103, quando todas as outras coisas já aumentaram, esse 103 não vai fazer nem diferença no bolso da pessoa. Ela não vai conseguir utilizar esse 103 para colocar lá parte na água, parte na luz, parte no IPTU. Porque todas essas outras contas já têm um aumento significativo. Já vão vir essa conta em 2026 maiores. Depois nós temos o quê? Fevereiro nós temos material escolar, tem o pessoal que tem criança, tem uniforme, ou seja, tudo isso é um custo que já vem com aumento, já vem com uma inflação. E o salário mínimo ele nunca consegue acompanhar para que a população consiga viver de forma digna. Então o que a gente deixa, e a gente expressa a nossa indignação, é que a gente olhe para essa corrupção do Brasil e que tenha menos desperdício. Desperdício, as despesas públicas têm que ser reduzidas. Como que as receitas aumentam e o governo sempre anuncia que precisa de mais vai quebrar, tem um rombo. Onde está o rombo? Um exemplo disso é os próprios Correios, né? Uma empresa aí que está com um rombo de milhões, né? E o governo simplesmente tenta tapar furos, mas não resolve o problema, né? Dessa empresa estatal. E a gente tem outros problemas na questão do desperdício do dinheiro público em diversas áreas do governo federal. E a gente precisa que realmente se apertasse o cinto, se cuidasse dessa questão das despesas em casa. Se tu ganha R$ 1.600, R$ 2.000, R$ 2.500, tu não pode gastar R$ 3.000, R$ 4.000 e assim por diante. Tu tem que ter as tuas despesas equilibradas, despesas e receitas. E infelizmente é isso que o governo não consegue fazer. Sim, e trazendo isso, vereadora, a gente entende, a gente tem que tentar se organizar ao máximo, ter uma despesa equilibrada, mas também falar para um cidadão que vive com 1.621 ter uma despesa equilibrada, qual? Qual? Só se ele não for no mercado, se ele não comer. Porque Isso ele mesmo. vai ficar pagando água, pagando luz, pagando IPTU pontualmente, ele vai comprar ali um remédio, que é a necessidade dele, e o que sobra? Sem falar que a gente teve uns aumentos expressivos na questão da energia elétrica aqui na nossa cidade no período do inverno ali, né? Contas de pessoas que ganham realmente R$ 1.500 e a conta ser quase R$ 1.000 de energia elétrica, né? Então a gente pede para as pessoas, né, se ajustarem, mas infelizmente o governo não faz a sua parte mais uma vez. E também não é uma crítica à questão dos salários pagos pelos empresários, né? Infelizmente a gente sabe que a nossa carga tributária é a maior possível
possível. A gente paga muito imposto, né, doutora Daiane? Tu é empresária, tu sabe a quantidade de imposto, e isso que se enquadra no Simples, isso que tem menos funcionários CLT, e do mesmo jeito é muito imposto a se pagar. Quando tu recebe, tu paga imposto, quando tu paga imposto, e daí fica inviável melhorar muitas questões, né, a nível das nossas empresas. A nossa crítica é exclusiva ao governo, porque afinal de contas é ele que determina o reajuste do salário mínimo. E claro, que se ele colocasse um valor maior, o empresário tinha que cumprir, porque é uma lei, tem uma vigência de lei e o empresário tem que cumprir. Mas infelizmente isso não chegou. O empresário também fica indignado se vier um aumento muito alto. A gente concorda com isso, porque ele paga muito mais do que o valor do salário mínimo. Mas tem muitas pessoas, né? A maioria das pessoas que são atingidas pelo salário mínimo são pessoas que estão na Previdência Social. Hoje temos mais de 98 milhões de pessoas recebendo benefícios e Bolsa Família no Brasil. Doutora Daiane, para finalizar o nosso podcast, a gente trouxe hoje a questão do salário mínimo, que é uma questão que ficou muito aquém do que as pessoas gostariam, né? Um aumento de R$ 103, enquanto o governo não faz nenhuma contrapartida de redução de valores, de redução da máquina pública, né? De redução de privilégios, eles acabam somente colocando isso mais carga tributária em cima das pessoas e não se preocupando realmente com essas pessoas que vivem realmente de um salário mínimo, que é a questão daqui a pouco dos aposentados e também para o restante dos salários. Essa nossa crítica, ela é uma crítica para que o governo olhe essa situação de uma outra maneira, né? A gente gostaria que ele realmente se preocupasse com as contas públicas, com a questão do imposto e que, né, não jogasse tudo isso em cima da população, né? E trazendo aqui um ponto também que a gente acabou não abordando no nosso podcast, é sobre a publicidade que o governo tem feito de tudo que ele faz. Ele traz muita publicidade, tudo isso gera um custo, é um desperdício para a máquina pública e poderia ser convertido para as pessoas. Infelizmente, esse cálculo que eles consideram para o salário mínimo, eles não levam em consideração todas as outras coisas que tiveram um reflexo de aumento e não conseguem trazer um percentual digno para a população. E essa é a nossa crítica crucial para o governo, que é trazer um percentual de aumento do salário mínimo condizente com a realidade em que a gente está vivendo hoje no nosso país. Isso mesmo, doutora Daiane. E agora vamos finalizar o nosso podcast, né? Informação é poder, o nosso episódio de hoje. Agradecer mais uma vez a parceria e dizer para você continuar nos acompanhando.